Graça e paz, meus queridos irmãos. Amém. Pastor Estácio, prazer te ver com essa gravata. Eu acho que vou pedir ela emprestada para tu, para ela vir para cá. A única coisa que eu não uso na vida é o tal da gravata. Tem negócio de me enforcando. Não, tô fora. E Maneda, tá toda bonita ali, na cor da esperança, um luxo. E pense numa mulher bonita. Não, ela não é rica. Sua mãe é linda, não é? Tá vendo tudo? Meus irmãos, quem esteve aqui nas últimas 3 semanas... Você estava, Gibson? Estava, Gibson. Nós aprendemos aqui uma coisa que é importante, é muito importante, a gente andar na contramão do mundo, não foi isso que nós aprendemos na vida de João Batista? Carminha, presta atenção, você liga agora aqui com Flávia. Está desculpado, Flávia. Eu estava explicando para ela ontem, Flávia, que é o seguinte, porque é a 4ª temporada dos Escolhidos, e ontem o 1º e 2º capítulo, ele foi lançado no cinema. Então eu falei com ela que hoje eu ia mostrar para ela já alguns episódios dos 3 primeiros anos da série, ela vai entender melhor. Mas ela tinha razão de não entender direito. Mas então é assim, quem não esteve aqui nas últimas 3 semanas perdeu uma caminhada que a gente aprendeu que é importante a gente andar na contramão do mundo, mais importante é andar na mão de Deus. No domingo passado nós aprendemos isso. Aí eu me lembrei de uma história de manhã. Eu estava vindo da Namíbia, voltando para Angola com o Josi. A Namíbia faz divisa com Angola. Eu e Josi estava voltando de carro. E nós acordamos bem cedinho para voltar. E frio, Flávia, frio. Estava tão frio, nós estávamos com a caminhonete, e nós lavamos o carro na noite, para viajar com o carro pelo menos mais limpinho, já que nós tínhamos feito um safari. E a água que ficou em cima da traseira do carro, tinha uma lona na traseira, e a água ficou ali em cima acumulada. No outro dia tinha uma pedra de gelo, tão gelado que estava. Eu e o Major pegamos o carro de manhã e na estrada. Meus irmãos, na Namíbia, a mão é inglesa. E quando a gente sai, tem muitas vias saindo assim. 1, 2, 3, 4, 5, não me lembro quantas. Não me lembro quantas. E vai Moisés. No Brasil, a nossa mão é do lado direito. Sim ou não? E a esquerda, contramão. Eu acostumado com isso, estou... Vamos embora. Quando estava esse tanto de vias, eu não corria risco nenhum, né? Porque todo mundo estava indo junto para lá. Todo mundo. É como se fosse daqui para Gravatar. Tudo é mão, não é? Você pode estar de um lado ou pode estar do outro, não é? Você não pode estar do lado de lá. Mas lá, todas as vias não tinham separação, não. Tudo junto. Mas aí, daqui a pouco, as 5 vira 4. Daqui a pouco, as 4 viram 3. Daqui a pouco, as 3 viram 2. Daqui a pouco, as 2 viram 1. Aí, nesse momento, Moisés está na contramão, porque eu estou na esquerda. Andando que só. Escuro, bem de madrugadinha, sei lá, e muito frio, umas 5 horas, 4h30 da manhã. De repente, Josi grita, amor! Uma carreta enorme, um caminhão baú, carreta enorme, meio de frente comigo. Eu só vi os farol, porque tinha muita neblina. Eu virei o carro assim para a esquerda. Esse dia eu fui tão violento que eu rompi o meu tendão do lado do meu ombro esquerdo. Vocês lembram que eu operei, depois de muito tempo eu operei aqui em Recife. Mas presta atenção numa coisa, se eu estou na minha mão aqui, que deveria ser a mão do motorista do caminhão, e quando eu jogo para cá, eu jogo para o acostamento dele. Porque o acostamento era dele, não era o meu. Se você vai aqui na mão sua e vai acontecer alguma coisa, você não sai para o acostamento, mas você sai para o acostamento seu. Se alguém está na contramão, então eu saio de novo na contramão dele. Mas a carreta era tão grande, o cara viu que a pancada ia ser tão grande que ele segurou o caminhão. Eu só vi o freio do caminhão.
E o caminhão chegou a entortar assim, eu saí, e lá na Namíbia as estradas são maravilhosas. Faz inveja ao Brasil. Tem uma caixa de brita assim, muito grande, larga, mais de 20 metros. E eu na caixa de brita. Depois da caixa de brita tem uma vala, drenagem da estrada. Eu cheguei perto da vala e virei o carro. Aí volto de novo. Tô na contramão, rapaz, como é que pode? Aquele dia Deus me livrou e eu pensei assim, meu Deus, não era possível, você ia me trazer aqui. E eu lhe fiz uma promessa que eu ia ser um instrumento nas suas mãos aqui na África. Obrigado pelo livramento, porque não era possível que o Senhor ia me levar tão cedo daqui. Eu ia voltar para o Brasil, dentro de um caixão, eu e minha esposa. Por isso que até hoje, quando o Jô fala comigo, olha, cuidado, ó, eu respeito muito. Porque aquele dia a frase, amor, nos salvou da morte. Nos salvou da morte. Jesus, quando fala na cruz, está consumado. Ele diz assim, tudo que era preciso ser feito, foi feito. Entrega total ao Pai. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando nós andamos na contramão do mundo e na mão com Jesus, o projeto, o propósito que Ele tem para a nossa vida vai romper com absoluta convicção. Ele está vivo. Ele vivo está. Ele vivo está. Hoje é um dos dias que eu mais sinto alegria no meu coração. Uma alegria. Hoje dificilmente uma coisa pode me tirar minha alegria hoje no meu coração. Saber que Jesus está vivo. Ele vivo está. Cadê Joseph? Vou pôr uma pastilha aqui, minha garganta não é boa não. Ok. Vou começar dizendo para vocês uma coisa aqui muito importante. A fé cristã, diferente de outras fés, ela é sustentada também pela historicidade dos fatos. A fé cristã, ela depende também, ela se sustenta, ela é fundamentada na história. O que eu estou dizendo é o seguinte, no cristianismo, a história também sustenta, fundamenta a base do cristianismo. Ela é cessada também na história. Quer dizer que a história sustenta nossa fé. Tem religiões, tem fé, que a sustentação depende apenas do que o líder falou. O que o líder falou, o que o líder escreveu, o que o líder pensou é o suficiente. O líder transmitiu. Então, para certas religiões não interessa a historicidade. E se o que o líder falou, deixou de falar, procede ou não. Não interessa, não importa. No cristianismo, não. História e fé andam juntas. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para você. Para nós, a criação do universo, o mundo, tudo que nele existe, é um fato histórico. A criação, para nós, é obra do Eterno. Então, para nós, há evidência histórica sobre isso. Para nós, a encarnação de Jesus. Jesus nasce um bebê, isso é um fato histórico. Deus se fez carne e habitou entre nós. Isso para nós é história, fato histórico. Para nós, a morte e ressurreição de Jesus é fato histórico. Significa dizer que para nós, Jesus morreu crucificado, ressuscitou e seu corpo desapareceu misteriosamente no terceiro dia. Isso é fato histórico.
Grande apóstolo Paulo aos gentios, para nós. Ele escreveu um verdadeiro tratado sobre a ressurreição de Jesus, está lá em 1 Coríntios 15, depois você leia, e ele escreveu 58 versículos sobre isso. E ele diz assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Quem está dizendo isso é Paulo, não é Moisés, não é Antônio, não é Carminha, não é Flávia, é grande apóstolo Paulo. Todos os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles escreveram a sua maneira sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Cada um a sua maneira. Então, por que apesar de ser um fato histórico, tem gente que não acredita na ressurreição? A explicação é muito simples, meu irmão, porque foi um evento extraordinário, foi um evento milagroso. Sim ou não? E existem pessoas no mundo, Neidinha, céticas, não existe? Existem pessoas no mundo que são agnósticas. Existem pessoas no mundo, irmã Sola, que são incrédulas. Existem pessoas no mundo que são ateus. Existem os ateus também, que não acreditam em milagres. Ora, se essas pessoas não acreditam em milagre, é natural que elas não vão acreditar na ressurreição. Obviamente, não é? Então elas começam a inventar teses para justificar a sua descrença e o seu ceticismo. Esse culto hoje, nós vamos aprender algumas coisas a respeito de apologética, que é a defesa da nossa fé. É muito importante isso hoje. Cada um dos evangelistas, cada um deles, eles narraram esse evento da ressurreição ao modo deles, cada um deles. E hoje eu quero tirar aqui algumas lições para as nossas vidas baseadas no texto de dois deles, Marcos e João. Por que Marcos e João, Moisés? Primeira coisa que a gente vai aprender aqui hoje. Marcos, porque ele foi o primeiro a escrever a respeito da ressurreição. Mateus é o primeiro livro, né? Mas Marcos foi o primeiro a escrever. E João? Por que João? Porque João presenciou. Ele estava lá na crucificação. Ele conferiu a ressurreição. Marcos foi escrito por volta de 55. Foi o primeiro. Depois Mateus escreveu por volta de 60. Depois Lucas, na mesma época de Mateus. E depois João, só 85. João foi o último a escrever. Por que João foi o último? Porque ele não precisava de ter leitura de ninguém, beber de fonte de ninguém. Ele participou. Então a gente entende o seguinte, tanto Mateus como Lucas bebeu na fonte de Marcos. O Evangelho de Marcos, meus irmãos, é o menor deles. Ele só tem 16 capítulos. E Marcos dedica 2 capítulos. Do Evangelho todo dele, ele dedica 2 capítulos para falar desse processo de morte e ressurreição de Jesus. É os capítulos 15 e 16. Por isso, abra a sua Bíblia comigo. Em Marcos 16, de 1 a 8. Eu vou ler um pedacinho da preciosa palavra de Deus. Marcos 16, de 1 a 8. Marcos 16, de 1 a 8. É o segundo livro do Novo Testamento. Diz assim a palavra de Deus. Na minha Bíblia está escrito assim, título, A Ressurreição de Jesus. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, é que dia? Ao despertar o sol, foram ao túmulo. E elas diziam umas às outras, quem vai nos remover a pedra da entrada do túmulo? Elas perguntavam umas às outras. E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. E entrando no túmulo, viram um jovem sentado, ao lado direito. Eu costumo dizer, reparem bem na Bíblia, tudo na Bíblia está do lado direito, as coisas boas. Do lado esquerdo está as porqueiras. Reparem para vocês verem. Tereza hoje estava me dizendo, daqui a pouco eu vou falar essa história de Tereza. Esquerda é porqueira, gente. Vestido de branco e ficaram surpreendidas e aterrorizadas. Ele, porém, lhes disse, quem disse?
O anjo que estava lá dentro. Não vos atemorizeis. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde ele tinha posto. Mas ide dizer aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, e lá o vereis, como ele lhe vos disse. Vão para a Galileia, que Jesus vai encontrar com vocês lá. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e de medo. Temor, assombro, medo. E nada disseram. Curve a sua cabeça, assim como você está. Vamos pedir para o Pai do Céu que fale aos nossos corações, através do poder do Espírito Santo. Amém. Soberano eterno Deus, obrigado por Jesus ter vindo. Obrigado por Jesus ter vivido como nós. Obrigado, Senhor Deus, por ele ter morrido na cruz, sem nenhum pecado, e ressurgido ao terceiro dia, o dia glorioso, o terceiro dia. Fale, Senhor Deus, aos nossos corações nessa manhã, da forma maravilhosa que o Senhor sabe dizer através do Espírito Santo. Nos conduza, Senhor Deus, de sorte que nós saiamos aqui aperfeiçoados pela Tua bendita palavra. Nos ajude, Senhor Deus, a entender com mais profundidade a grandeza da ressurreição. Obrigado pelo domingo de Páscoa. Obrigado pela ressurreição. Obrigado por Jesus. Obrigado pela vida eterna. Em nome de Jesus. Eu quero começar falando a respeito de algumas evidências que nós temos históricas e também como é que alguns hereges querem tirar essas evidências. Mas isso é muito importante a gente entender hoje, a gente sair daqui aprendendo isso, entendendo isso, meus irmãos, porque na vida nós vamos encontrar gente que vai falar, não, isso é a história da carochinha. Então entenda bem o que eu vou falar hoje. A primeira evidência da ressurreição de Jesus é a forma diferente, mas coerente que os 4 evangelistas narram o evento. Cada um deles narra de uma forma. Mas eles são coerentes na forma de narrar. Quer dizer, os 4 evangelhos ele contam a mesma história, mas com nuances e detalhes diferentes, complementares. As pequenas diferenças entre os relatos das fontes, Mateus, Marcos, Lucas e João, confirmam, e essa confirmação é científica, de que não houve combinação entre eles. O que foi narrado entre as fontes não tem combinação. Isso se chama, na ciência da pesquisa, chama-se critério de atestação múltipla. Isso é ciência. Então, os cientistas olham e falam, houve variações, e pelo critério da atestação múltipla, as fontes diferentes atestam um fato por diferentes prismas. Visões, sem contradições. Vamos exemplificar isso para a gente entender melhor. Se eu e você, se nós fossemos inventar uma história, eu, Carminha, Mateus, nós vamos inventar uma história que não aconteceu. Aí nós queremos dar credibilidade à nossa narrativa. Se nós fôssemos um pouquinho inteligentes, tivesse pelo menos 2 neurônios na nossa cabeça, nós íamos falar assim, nós vamos combinar primeiro, não era? Nós vamos combinar, porque nós vamos tecer nos detalhes, para não haver contradição, nós vamos contar. Nós vamos inventar uma história, mas nós vamos inventar bem feito. Então nós não vamos ter cuidado com o que a gente vai dizer. Né? A justiça humana, séria. Quando eu falo sério, eu estou excluindo, evidentemente, o nosso STF, né? Porque ali não há seriedade, ali é uma militância política, ali não tem seriedade. É um bando de... até o fim do mundo. Chama isso de acareação. Então eu e você vimos uma coisa, ele chama eu e você, separados em sala, e vai confrontar os nossos depoimentos. Isso chama acareação, das fontes. Então, ilustrando, nós estamos saindo daqui, irmã Júlia está lá, ali recebendo todo mundo com alegria, lá na saída do culto. De repente, acontece um acidente na porta da Aula Sul.
Um veículo não identificado bate numa pessoa e mata. Polícia chega, faz a perícia. O morto está lá identificado, o médico legista chegou e falou, morreu. 5, 6 pessoas viram um atropelamento. É um fato. Houve um atropelamento e alguém morreu. Cada pessoa vai colaborar com a narrativa da perícia, validando o evento, mas considerando o seu ponto de vista. Flávia vai dizer, eu vi, foi um carro que bateu. Não foi uma moto. Foi um carro. Maria do Carmo Borges, eu vi a cor do carro, era verde. Ela lembrou a cor do carro. O irmão Antônio, eu sei a marca do carro, foi Ford o carro. Porque o irmão Antônio tem tudo de carro. Mateus fala assim, o motorista era um homem, porque mulher não atropela a gente. Era um homem. E aí, irmã Hilda fala, ele está falando no celular. Perceberam? Todos nós, enfim, sem combinar nada, nós atestamos um fato, que o crime aconteceu, contribuímos para a polícia, e a polícia fala, realmente aconteceu o fato. Foi um carro, será que alguém viu a placa? Pode ser que alguém lá na frente tenha visto. Um carro verde, chega na verdade. Na ressurreição de Jesus, os evangelistas registram fatos agregadores ao evento, sem contradição. Vocês entenderam? Na ressurreição, os evangelistas narram os fatos, mesmo que estes fatos, presta atenção, coisa importante, pudessem falar por si só contra o evento. É o caso do testemunho das mulheres. Porque as mulheres, testemunho de mulheres, não valia nada naquela época. Então, se fosse uma invenção, fala assim, vamos chamar os homens para dar credibilidade. Perceberam? Mas os evangelistas todos falam, foram mulheres que viram primeiro o túmulo vazio. Perceberam uma coisa importante nisso? As mulheres. Porque esta foi a verdade, isto é fato. Segunda evidência. O túmulo vazio. Jesus foi preso, é história. Jesus foi crucificado, é história. Jesus foi sepultado. Seu túmulo aparece misteriosamente vazio. Aí começa a complicação. Aí começam as especulações, as teses. E teses heréticas. Por que o túmulo apareceu vazio? E por isso que nós precisamos aprender hoje algumas contestações dessas heresias. Chama defesa da fé, apologética. A primeira delas, heresia. Não teve ressurreição. Na verdade, aconteceu foi que o corpo de Jesus foi roubado pelos seus discípulos. Significa dizer que os caras fizeram uma teoria da conspiração. Vamos derrubar essa tese agora. Eles falam, Jesus não ressuscitou. Os discípulos roubaram, inventaram essa história. Portanto, a ressurreição é uma farsa. Fake news aqui, isso mesmo. Problema dessa tese. Os discípulos, meus irmãos, é muito importante nós entendermos isso. Eles também, eles não entenderam, eles não acreditaram quando Jesus falou, vou ressuscitar. Eles não acreditaram. Eles jamais ousariam roubar um corpo, inventar uma história. Sabe por quê? Porque eles colocariam a vida deles em risco. Porque se a mentira fosse descoberta, era pena de morte profanar um túmulo. Pena de morte. Então imagina se aqueles medrosos, quando Jesus está na cruz, eles somem.
com medo do mesmo destino de Jesus, a crucificação. Temor. As mulheres que foram lá estavam super apavoradas com medo. Sumiram, se esconderam. Os discípulos negaram ter vindo com Jesus. Agora eu pergunto para vocês, como é que um bando de medrosos desse ia ter coragem de fazer uma empreitada dessa, cujo preço era pena de morte? Pena de morte. Segunda coisa, o túmulo estava fortemente vigiado pelos guardas de Roma. De Roma. Tinha guarda romanos vigiando. Terceira coisa, importante, essa eu acho a mais importante, foi a transformação que os discípulos experimentaram depois da ressurreição. Meus irmãos, os caras eram covardes, medrosos, e eles se encheram de ousadia, de coragem. Eles preferiram dar a vida para testemunhar a respeito da veracidade da ressurreição, do fato, do que desconsiderar o que de fato aconteceu. Então a pergunta é, alguém daria a vida para sustentar uma mentira? Basta a pessoa ter 2 neurônios para saber que não, né? Os caras andavam com Jesus, os discípulos andavam com Jesus, participaram das maravilhas que Jesus fez. Mas na hora do vamos ver, quando o bicho pegou, irmão Antônio, quando Jesus é preso, ele some, desaparece, ficaram dentro do chão. Mas depois do domingo da paz, os caras foram totalmente transformados em arautos da mensagem da causa do Evangelho. Impressionante isso. Dispostos a tudo. E fizeram do cristianismo o que o cristianismo é hoje. Presta atenção na transformação dos caras. Sem passar nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra, sem tomar nada. Só a verdade que os transformou. Ele ressuscitou. A maioria dos discípulos, meus irmãos, e mártires do cristianismo, não foi só os discípulos, mártires do cristianismo, que foi passando, ele ressuscitou, meu avô viu, meu bisavô viu, foi contando, os mártires do cristianismo morreram afirmando, sem negar a ressurreição de Jesus, pagaram com a vida a história da ressurreição. Nenhuma farsa subsiste a ameaça de morte. Nenhuma face. Nenhuma face. Se algum de nós aqui fosse condenado à morte, você está condenado à morte. Eu duvido que a gente sustentaria uma morte, uma farsa, até na última hora, para sustentar uma mentira. Duvido. Claro que não. Então os discípulos foram transformados pela impactante verdade da ressurreição, e de forma muito radical, sabe? Na sexta-feira e no sábado, os covardes, os amedrontados, eles se esconderam, Flávio. Se trancaram no local seguro, fugindo dos religiosos e dos romanos também. Eles tinham convicção, eles sabiam da intenção dos religiosos e dos romanos. Os judeus e os romanos tinham a seguinte filosofia: nós acabamos com o líder, agora nós vamos acabar com os seguidores. Parece ou não parece com uma coisa que está acontecendo hoje? Acabamos com ele, agora vamos acabar com os caras que admiram ele. Mas quando Jesus aparece ressurreto, Abneide, os caras se agigantam, se transformam em poderosos instrumentos do maravilhoso Evangelho de Jesus. Sobrou até para Paulo, Saulo de Tarso. Implacável perseguidor dos cristãos. Perseguia, matava criança, velha, tudo quanto é tipo. É cristão, é pá! Mas ao teu encontro com Jesus, ressurreto,
se torna aqui o maior evangelista que o mundo já teve a oportunidade de conhecer. Pacto. Por isso ele disse, por isso que Paulo diz, se Cristo não ressurgiu, é vã a nossa fé. Porque, meus irmãos, absoluta, inabalável convicção na ressurreição de Cristo, porque ele viu pessoalmente Cristo ressurreto após sua morte. Paulo viu. Foi o grande Paulo que nos fez chegar até aqui, em 2024, a mensagem do Cristo ressurreto de forma preciosa. Terceira evidência. As testemunhas e as aparições de Jesus. A Bíblia conta que Jesus apareceu, minha irmã Júlia, 18 vezes depois de morto. Por cerca de 40 dias, Gibson, em diferentes situações, em diferentes lugares, para diferentes pessoas, Jesus apareceu e permitiu ser tocado. Paulo, quando ele fala disso, ele fala assim, ó, ele foi visto por mais de 500 pessoas, e Paulo fala assim, das quais a maioria ainda vive, porque Paulo escreveu isso aos Coríntios no ano 55. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte, ó, mais de 500 pessoas viram, e dessas 500 ainda tem umas 350 que estão vivas. Pergunte para elas. Elas viram Jesus. Confira isso lá em 1 Coríntios 15, 6, você vai ver. Então, as aparições de Jesus derrubam uma série de teses heréticas sobre a ressurreição, sabe? As aparições de Jesus, diz uma tese herética. Na verdade, foi uma alucinação. Foi uma visão espiritual. A ressurreição de Jesus foi um delírio coletivo. Deixa eu derrubar esses argumentos aqui desses idiotas que falam isso. As aparições de Jesus foram reais, táteis. Tomé falou, eu só acredito se eu tocar. Eu quero saber se tu não é um fantasma. Toque, Tomé. E essas aparições táteis foram em diferentes cenários e lugares. B2. As pessoas que viram não estavam sugestionadas, como querem sugerir alguns. Que elas estavam muito envolvidas em clima preparado, por isso que elas viram o que não viram, que não existia. Contrário, meus irmãos, todas foram espontâneas, todas as aparições de Jesus foram espontâneas. Até a aparição de Paulo. Paulo, causa do cavalo, não estava preparado. Vai Paulo perseguir os cristãos. Puf, cai do cavalo. Aparece uma luz, aparece o mestre e fala, por que você me persegue, sujeito? Quem é? O valentão ficou medroso. Ele está falando comigo. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Se apruma, sujeito. Teve outras teses heréticas. Jesus não morreu. Na verdade, ele não estava totalmente morto na cruz quando tiraram ele de lá. Ele estava em estado de catalepsia. O que é catalepsia? Você é incapaz de fazer movimentos. Então você parece estar morto, mas não está. Vamos derrubar as idiotices disso? Primeira coisa, os romanos, eles eram especialistas em morte de cruz. Eles sabiam matar e matar com expertise na cruz. Primeira coisa. E se tratando de Jesus, aí a coisa complicava. Porque existia intencionalidade na sua morte. Então, todos que morreram na cruz morreram mesmo. Mas Jesus tinha que estar morto e morrido. Morto bem matado. Então presta atenção nisso. Porque quando você falar isso, mas os romanos eram idiotas. Segunda coisa. Como é que uma pessoa que tinha sido martirizada tanto tempo, igual Jesus foi, cai 3 vezes ao carregar a cruz? 3 vezes, com o peso da cruz.
ferido, traumatizado, conseguiria remover uma pedra enorme que estava fechando o seu túmulo. E aí depois ainda teria que enfrentar os guardas, dar uns kung fu em cada um deles. Ou então passar de fininho assim, sem ser notado, escondidinho. Então, vocês estão vendo que é coisa de gente retardada, né? Todos, terceira coisa, todos que estavam presentes na crucificação, todos viram o corpo ser inerte, tirado da cruz. Teve um soldado que conferiu, deixa eu ver se está morto mesmo. Lembram? História. Quando Jesus fala, está consumado, entrega o meu espírito, a natureza se manifesta, meus irmãos. Há trevas da terra. Houve manifestações da natureza para validar, ele morreu. Ele morreu. Olha outra tese que eles falam. Ele foi procurado pelas mulheres, mas as mulheres procuraram ele no lugar errado. Por que eles falam isso? Porque quando as mulheres chegam e procuram no túmulo, o anjo que estava lá fala para ela, Jesus não está aqui. Sim ou não? Jesus não está aqui. Vamos derrubar essa idiotice. E as aparições posteriores, muitas que aconteceram. Segunda coisa, as mulheres não tinham como errar, porque elas estavam presentes na crucificação, elas levaram ele no sepulcro, elas sabiam que Jesus tinha sido colocado. E o mais importante, essa frase, ele não está aqui, é seguida da frase, ele ressuscitou. Então não pare só no começo, ele não está aqui, ele ressuscitou. A historicidade dos fatos mostra uma coisa, meu irmão, Jesus ressuscitou, ele venceu a morte. E por isso que eu quero tirar rapidamente 3 lições para nossas vidas dessa coisa maravilhosa. Jesus ressuscitou, ele está vivo. Primeira lição. Primeira lição da ressurreição de Cristo para as nossas vidas. Meus irmãos, Josi e Mansula, Deus, Mansula, tem soluções inesperadas, Mansula, surpreendentes para nossos problemas. Por maior que eles sejam, porque Deus é maior que nossos problemas. A frase que eu mais amo na vida da minha mãe, Deus é maior que o meu problema. Já contei isso aqui para os irmãos várias vezes, não vou ficar repetindo não. Em 1928, um poeta mineiro, eu tenho muito apreço por ele, sabe? Considerado um dos maiores escritores da literatura brasileira, da literatura portuguesa, da língua portuguesa, Carlos Drummond de Andrade. Ele publicou na revista Antropofagia, em 1928, um poema considerado uma obra-prima, intitulado No Caminho, no meio do caminho. Meus irmãos, pense num poeminha chato, pense num poeminha raso, pense num poeminha óbvio, repetitivo, infantil, pueril. Sabe, Rick? Mas ele escreveu isso, e Joseli sabe disso, que era assim uma provocação ao parnasianismo. Não vou entrar nesse mérito, não. Mas não foi à toa que ele escreveu, tá? Mas veja esse poeminha, não é nojento, não é fraquinho. Diz assim o poeminha. Rick, no meio do caminho, tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei deste acontecimento. Na vida das minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra.
Há muitos anos atrás, um irmão meu, satirizando esse poeminha ridículo, falou assim: eu faço um melhor que esse. E ele fez o seguinte poema: uma gota d'água, uma gota d'água. Quem diria que eu me afogaria numa gota d'água? Eu acho melhor que o dele. Não é? O que o inquestionável e brilhantíssimo poeta mineiro queria dizer é simples. Na vida nós vamos ter obstáculos enormes e algum deles nunca nós vamos esquecer. É isso que ele queria dizer. De fato, meus irmãos, nós vamos encontrar pedras no caminho, com certeza, e com certeza. Eu acho que é a forma mais inteligente da gente dizer isso e lidar com isso, sem dúvida nenhuma. Preste atenção, as 3 mulheres encontraram, elas lembraram que tinha uma pedra no caminho. A primeira mulher, narrada aí por Marcos, foi Maria Madalena. Maria Madalena foi aquela que Jesus a encontrou possuída por demônios. Nicodemos foi lá tentar tirar. Os religiosos tentou tirar o demônio dela. Se deram mal. Mas chega o mestre dos mestres só de olhar para ela. Perdoados estão os teus pecados. Fui discípulo de Jesus a vida inteira. Segunda mulher, Maria, mãe de Tiago. Esse Tiago é o Tiaguinho, o menor, filho de Alfeu. Ele só foi citado na Bíblia, irmão Antônio, 3 vezes só. 3. E depois vem Salomé. Essa é mãe do Tiagão. Tinha 2 Tiagos. Irmão de João, filho de Zebedeu. Elas sabiam que para chegar ao corpo de Jesus tinha uma pedra enorme. E elas perguntaram entre elas: meu Deus, quem vai remover a pedra por nós? Está no verso 3. Elas não tinham noção de como ela chegaria a Jesus. Olha que coisa linda nessa coisa. Elas só acreditavam que chegariam a Jesus. Por isso que elas foram. Elas imaginaram: alguém vai nos ajudar. Talvez elas pensassem assim: até os próprios guardas podem nos ajudar. Mas uma coisa elas sabiam: alguém precisa remover a pedra para a gente chegar até o corpo. Mas o foco delas, meus irmãos, nós precisamos terminar a tarefa que nós começamos na sexta-feira. E essa pedra, meus irmãos, era uma senhora pedra. Tem um código chamado código Beza. Sabe, irmã Sé? Escrito em grego, latim também, do 6º século. E ele faz um comentário interessante sobre essa pedra aqui. Diz eles que ela pesava cerca de 1,5 toneladas a 2 toneladas, que para removê-la era necessário cerca de 20 homens, mas não era 20 homens igual Moisés, não. Tinha que ser assim igual a irmão Antônio, igual o pastor Estácio, Ricardo. Gente forte. Para a surpresa das 3 mulheres, Neidinha, quando eles chegam no túmulo, a pedra tinha sido removida. Ou seja, elas viram a pedra, mas o túmulo estava vazio. Removida da porta. Aí eu pergunto para nossas vidas: o que é uma pedra no caminho daquele que é capaz de abrir o mar vermelho? O que é uma pedrinha de 1,5 toneladas para aquele que criou o planeta e as estrelas? O que é uma pedra? Daquele que não conhece impossíveis. As 3 mulheres focaram na missão e Deus fez a parte dele. Nossa parte, meus irmãos, é fazer a possível. A parte de Deus é a que nós não podemos fazer. Entenda, Jaqueline, por maior que seja o seu problema hoje, já que creia, confie, entregue nas mãos daquele que tudo pode. Porque não há pedra, já que
Não há pedra que não possa ser removida pelo poder de Deus. Glória. Nós cremos no Deus, meus irmãos, que tem poder para trazer a vida àquele que está morto. O Cristo ressurreto, meus queridos irmãos, é prova do poder de Deus de remover pedras nos nossos caminhos, independente do tamanho delas, por maior que elas sejam. Não existe pedras impossíveis para Deus remover. Segunda lição que a ressurreição de Jesus nos traz. É muito importante, neguinha, você entender isso hoje. Jesus vivo não é encontrado no lugar errado. Meus irmãos, por mais bem intencionada que sejam os nossos propósitos de encontrar Jesus, ele jamais será encontrado onde ele não deve estar. Não será encontrado. A verdade, meus irmãos, estará sempre acima dos nossos interesses. Por isso, não permita que seus interesses, sua visão, sua crença, sua formação, seu saber, sua tradição lhe impeça de conhecer a verdade, porque só a verdade liberta. Só a verdade. Na ressurreição de Jesus, olha que coisa interessante, tem 3 grupos interessados no assunto. Sabe, Rica? Primeiro, as autoridades romanas. A gente precisa entender isso. Se o corpo de Jesus sumisse, ele seria um problema complicado para resolver. Os romanos. Porque os religiosos judeus foram até neles, nas autoridades romanas, e falaram, ó, vigie o túmulo. Porque se os discípulos tentarem roubar o corpo de Jesus, essa história de ressurreição pega proporções que a gente não vai dominar mais. Então, vigie o túmulo. Se o túmulo aparecer vazio, o movimento ganhará proporções que a gente não é capaz de controlar. Ou seja, sem o túmulo vazio, com o líder sepultado, a credibilidade da mensagem dele acaba. Por isso que o nosso cristianismo nasce como uma fé libertadora. Entenda isso. Segundo grupo de interesse, os próprios religiosos. Nós estamos falando dos sacerdotes, dos fariseus, dos saduceus, não sei o que, todo mundo religioso. Esse grupo é o que tinha verdadeira ojeriza pela mensagem de Jesus, mas muita ojeriza. Eles sabiam que a ressurreição de Jesus jogava uma pá de cal na fé deles. Porque consagraria a mensagem de Jesus. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu vim como judeu para mostrar uma forma diferente de viver. Esse cara falando que ele é filho de Deus é um absurdo. Eles tinham tanta convicção que o túmulo não pareceria vazio, que eles mesmos não ventilaram a hipótese de roubar o túmulo. Presta atenção, eles que tinham que pensar assim, vão roubar. Porque depois de 3 dias a gente aparece com ele mortinho. Aí acabou. Eles inventaram essa história da ressurreição, mas é mentira pura. Ó, é ele morto aqui. Ou seja, o túmulo vazio abalou as estruturas da fé judaica, querendo ou não. Por isso que eles até hoje não acreditam que o Messias ainda veio. Coisa séria, né, Antônio? Não crê na morte, não crê na vinda do Messias, não crê na ressurreição de Jesus. Por isso que João fala, veio para o que era seu e os seus não o receberam. O cristianismo nasce, meus irmãos, com uma fé inovadora. Por isso que ele é a boas novas da salvação. Coisa maravilhosa. O túmulo vazio é novidade de vida. Terceiro grupo. Com certeza, os mais interessados a serem beneficiados pela ressurreição. Quem eram? Os
apóstolos, seguidores de Jesus. Mas eles nem entenderam, nem criam nisso. Eles sumiram quando Jesus é crucificado, com medo do mesmo destino do Mestre. Eles só criaram coragem, como eu falei aqui, só se transformaram depois da constatação de que houve a ressurreição. Meus irmãos, isso significa que o túmulo vazio é símbolo de ousadia. O túmulo vazio é símbolo de audácia, de coragem. Eu falo o tempo todo, o evangelho de Jesus não é coisa para covarde. Evangelho não é coisa de covarde. Quando você se acovarda, você apequena o evangelho de Jesus. Você apequena a ressurreição do Cristo. Não seja covarde. Não procure Jesus onde ele não está, porque o Filho de Deus não se sujeita às nossas expectativas para o cumprimento da sua missão redentora. O túmulo vazio contraria interesses próprios. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Comprovem com seus olhos, comprove com a sua vida. Creio no Cristo da cruz vazia. Não o Cristo do crucifixo, mas o Cristo do túmulo vazio. Terceira lição para nós ir caminhando para o final. A ressurreição, meus irmãos, é prova de perdão e restauração. Eu chorei quando pensei nisso aqui. Verso 7. Vão e digam aos discípulos. Vão e digam aos discípulos. E a Pedro, que ele vai lhes encontrar na Galileia. E a Pedro, especialmente a Pedro, aquele que o negou 3 vezes, há poucos dias, na sexta-feira. Diga a ele que Jesus o perdoou. Diga a ele que Jesus tem uma gloriosa missão para ele. Diga a Pedro que o ressurreto não guarda rancor, mágoa, desconfiança. Diga a Pedro. Diga a Pedro. Esse diga a Pedro, meus irmãos, não foi destacado porque o anjo queria dizer que Pedro era mais importante ou que Pedro era mais pecador, mas com certeza, porque era dos discípulos o que mais precisava do amor do Mestre. É o que mais precisava de perdão. É o que se sentia mais culpado, mais covarde, o mais excluído, o mais carente da graça do Cristo ressurreto. Diga a todos, mas especialmente a Pedro, porque ele se sente o pior deles. Diga, Pedro, que aquele que venceu a morte nos dá sempre uma outra oportunidade. Se você assistiu Os Escolhidos, você vai entender essa cena. Pedro tinha uma diferença enorme com Mateus. Afinal de contas, Mateus trabalhava contra o povo judeu. Pedro não perdoa Mateus de jeito nenhum. De jeito nenhum. E Pedro, revoltado, vai ter uma conversa com Jesus. Você não tem noção do que ele me fez, Jesus? Fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. Fala 7 coisas. Jesus vira para ele e fala, pare na 7ª. Pare na 7ª. Porque podia ser 77. Podia ser 7 vezes 70. Pare na 7ª. Fica um número bonito. Pare na 7ª. Mas entre os meus discípulos não pode haver contenda, Pedro. Não pode haver diferença. Você precisa perdoar. Mateus vai procurar Pedro. Pedro não lhe perdoa. Mateus fica triste. Mas o coração de Pedro entende o perdão. E na vista de todos, Pedro um dia chega e abraça Mateus.
Uma cena linda dessa série. Eu te perdoo em nome de Jesus. Diga a Pedro, eu não quero dar um sermão a Pedro, mas para lhe dizer, enxugue suas lágrimas, Pedro. O domingo chegou, Pedro. Não é mais sexta-feira. Sexta-feira é passado, Pedro. Olhe para o futuro. Eu tenho uma gloriosa missão para você, Pedro. O túmulo vazio representa perdão, restauração, vida nova. Diga, Pedro. O túmulo vazio é símbolo de esperança, o melhor está por vir. Ressurreição é prova, é evidência, é manifestação do amor de Deus por nós. Pedros, pecadores, falhos, fracos, carentes da maravilhosa graça. Diga, Pedro, diga Moisés, diga Antônio, diga Mari, diga Teresa, diga Eliane, diga Neda, diga Neidinha, diga Hilda, diga Josi, diga Jaqueline, diga Sula, eu estou vivo, pronto para lhes perdoar e lhe restaurar, independente do que você fez. Porque ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado. Diga a Pedro. Deixa eu concluir. As mulheres vazaram com medo, conforme o pastor Antônio falou aqui. As mulheres vazaram possuídas de medo e assombro. Porque a ressurreição, meus irmãos, de fato, é um evento assombroso, misterioso, milagroso, inexplicável. Alguns anos atrás, os noticiários trouxeram uma história cabulosa, como diz o pernambucano. Uma senhora precisou ser exumada lá no Ceará. Aí a família autorizou abrir a sepultura e, para surpresa de todos, o corpo dela não estava no caixão. O que aconteceu? Aí começaram as hipóteses. Primeira hipótese, o corpo foi roubado. E foi roubado por ladrões e levado para uma escola de medicina, vendido caro para as aulas de anatomia. Possibilidade 1. É verdade? Pode acontecer isso? No Brasil tudo é possível. 2. O corpo pode ter sido errado, não nessa cova, mas em outro. Está no lugar errado. 3. Pode ser que eles montaram uma farsa, não enterrou ninguém. O caixão está vazio é por causa disso. Né? Mas, meus irmãos, ninguém aventou, ninguém sugeriu, ninguém pensou, ninguém imaginou a hipótese de que aquela senhora ressuscitou. Era impossível pensar isso. Era um absurdo, era uma loucura, né? Imaginar isso, cogitar acho que sonho, uma loucura dessa, né? Então, mesmo Jesus tendo falado para os seus discípulos, eles não acreditaram. E olha a coisa, Jesus já tinha visto, Jesus já tinha possibilitado eles virem 3 vezes um evento igual. Jesus ressuscita Lázaro, está lá em João 11, de 1 a 14. Jesus ressuscita a filha de Jairo. Os 3 evangelistas trazem isso, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas. Jesus ressuscita a filha de Naim, da viúva de Naim. Está lá em Lucas. Então não era a primeira vez. As mulheres recebem a ordem do anjo. Vão e contem aos discípulos que Jesus vai encontrar com eles na Galileia. Pedro e João não acreditam e se dirigem ao sepulcro para conferir que é a história das mulheres verdadeira. Eu só acredito vendo. E o próprio João que narra, ele fala assim, eles recebem a notícia, foram examinar e avaliar a história das mulheres. Essa história está em João 20, de 1 a 10, eu vou ler aqui rapidinho para vocês verem. É o João que está dizendo, diz ele assim, não precisa nem abrir sua Bíblia, basta acompanhar a leitura. No primeiro dia da semana, domingo, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra estava removida. Viu aquela história que eu falei que tem narrações diferentes, com pontos de vista diferentes? Aqui faltou 2 mulheres,
Mas Maria Madalena está presente? Então correu e foi ter com Simão Pedro, com outro discípulo a quem Jesus amava. Quem Jesus amava? Quem Jesus amava? Quem era o discípulo amado? João. Então João está falando, em vez de João falar assim, e foi ter com Pedro e comigo, ele fala o outro discípulo a quem Jesus amava. Olha como é que João era discreto. Tiraram, e lhes disse, tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde puseram. As mulheres disseram para os dois. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo, ou seja, eu e Pedro saímos e fomos ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo, quem é o outro discípulo? João correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Por que João chegou primeiro? Porque ele era mais novinho. Percebe nas entrelinhas as evidências? João correndo, vão correndo. E João novinho chega primeiro que Pedro. Mas João chega abaixando-se. João chega, abaixa. Apaga a luz aí para mim, irmão Antônio. Essa luz aqui para vocês verem essa fotografia linda dos dois. Chegou primeiro ao sepulcro e abaixando, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. João não entra. Então Simão Pedro, que vinha correndo atrás, igual Ricardo, cansadão. Sim ou não, Rico? Sim, né? Seguindo, chegou, entrou no sepulcro. Olha que Pedro ousado. Pedro chegou e entrou. Ele também viu os lençóis. E o lenço que estivera à cabeça de Jesus, que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também outro discípulo, ou seja, João agora entra. E chegara outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, e era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Entenderam a história? Saem os dois correndo. Pedro chega primeiro, João chega primeiro, espera Pedro chegar. Pedro chega, entra direto, não dá nem satisfação para João. Constata as coisas, aí João entra, vê a mesma coisa que Pedro viu. Acredita. Vi e criei. As mulheres, meus irmãos, foram informar. O corpo foi tirado de lá. Não sabemos onde colocou o mestre. As mulheres, zero expectativa de ressurreição. Zero de crença na ressurreição. Pedro e João vão conferir. Se deparam com o inexplicável. O corpo sumiu. Deixa eu falar para vocês por que acontece isso, porque vocês vão entender o contexto do sepultamento. Naquela época era assim, os pobres, eles eram sepultados em valas comuns. Porque não tinham grana para comprar um túmulo. Jesus tinha grana? Não. Então Jesus provavelmente seria sepultado numa vala comum. Por providência de Deus, José de Arimateia era seguidor de Jesus, escondidinho. Estava dentro do sinédrio, mas escondidinho. Ele tinha grana e poder. Ele vai corajosamente em Pilatos e fala: eu quero o corpo de Jesus depois que ele estiver considerado morto. José de Arimateia. Tira Jesus da cruz, leva para a sepultura que lhe pertencia. Meus irmãos, presta atenção nisso. Você já pensou se Jesus tivesse sido colocado numa vala comum? Que confusão que isso ia dar. Já pensou? Já pensaram nisso? Com Jesus num túmulo de uma pessoa altamente respeitada, surgiram tantas teses. Imagina se ele tivesse numa vala comum. Perceberam a providência de Deus? Agora é um cara qualquer, não um cara do sinédrio, um religioso.
Constatada a morte, o morto era preparado para o sepultamento. Era um ritual, meus irmãos, que demorava 8 horas. 8 horas. O corpo era lavado, purificado, envolto em lençóis. Depois disso, ele era colocado no local definitivo. Normalmente as grutas tinham 2 repartições. Aí a cabeça era envolta em outro lençol separado. Depois disso, era colocado no local, além dos bálsamos que envolveram as faixas, com uns vasinhos lá, para o local ficar cheiroso. Esse era o ritual. Era um trabalho que cabia às mulheres executarem. As mulheres. Por que as mulheres voltaram no domingo? Porque Jesus morre na sexta-feira à tarde, não dá tempo de fazer todo o ritual. E no sábado, o judeu não trabalha. Não podia. Então, Jesus retirado da cruz, é levado para o sepulcro, emprestado de Arimateia. Não dá tempo do ritual ser feito, o sol se põe. Elas esperam, quando chega no domingo cedinho, elas vão para o túmulo. Terminar o ritual. Ela leva os aromas para embalsamar. O corpo estava lá envolto em lençóis. Para fazer o tratamento, que não tinha sido feito. E junto ao corpo a família deixava os vasos com essências. Isso era a expectativa. Quando Pedro e João chegam ao túmulo, sepulcro, o que eles encontram? As mulheres tinham razão. O corpo de Jesus sumiu. João, mais novinho, saiu correndo na frente, chega primeiro, não entra, mas olha os lençóizinhos lá dentro, sem o corpo. Pedro chega, entra, constata que o lençol foi removido. Mas constata que o lenço que cobria a cabeça estava em outro lugar, separado dos lençóis. João narra isso com precisão. Aí João entra, constata a mesma coisa que Pedro. E João, ao descrever essa cena original, olha que coisa linda. Ele fala no grego, que é a língua do Novo Testamento. Ele passa a impressão, a ideia. O pastor Antônio falou que hoje, que os lençóis não estavam jogados, eles estavam ali arrumados. E o lenço que envolvia a cabeça estava no formato da cabeça oco. João, ao falar que Pedro viu, ele usa a palavra grega teóreo, que significa na nossa língua portuguesa observar atentamente, examinar minuciosamente, avaliar com rigor. É daqui que vem a palavra teoria no português. Exame, tese. Aí João constata a mesma coisa e se convence, aconteceu um milagre aqui, gente. Ele realmente ressuscitou. É a hora que João olha e fala: vi e criei. Vi e criei. João fala, a ficha caiu agora. Só agora eu entendo o que ele tinha nos dito, todos nós. Era necessário ressuscitar dentre os mortos no 3º dia. Só agora a ficha cai. Andei com ele, vi ele fazer maravilhas, ouvi ele dizer preciosidades, vi ele ser crucificado. Eu estava aos pés da cruz. Vi ele morrer na cruz. Vi quando levaram para o sepulcro. Agora meus olhos veem que ele ressuscitou. Vi que, de fato, ele era o Messias, o Filho de Deus. João viu e creu. João viu e creu. Mas nós não vimos. Eu não vi. Eliane não viu. Irmã Céia não viu. Gibson não viu. Mas nós cremos. Cremos por 3 motivos. Primeiro, pela veracidade histórica dos fatos que eu mostrei aqui hoje. Segundo, cremos pelos relatos dos que viram e creram. Porque cremos na veracidade do Evangelho, da Palavra de Deus.
E o mais importante, principalmente, primordialmente, eu creio. Maria do Carmo Borges crê. Josefina Lima crê. Joseane crê. Porque o Espírito Santo testifica em nossos corações pela profunda comunhão que nós temos com Ele. Somos crentes em Jesus Cristo. Numa gloriosa, singular, única manhã de domingo, o sepulcro que o colocaram inexplicavelmente, misteriosamente, milagrosamente, apareceu vazio. E depois de mais de 2000 anos, Mari, e pelos séculos dos séculos, a melhor, a mais fiel, a verdadeira, a única explicação, a explicação real, a explicação verídica, é que ele ressuscitou. Ele vivo está. Ele é Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus, autor, consumador da nossa fé. Que Ele nos abençoe. Amém. Amém.